boa noite. Espero encontrá-los bem. Provavelmente semana que vem eu vou fazer uma aula online com vocês, porque agora nós vamos começar os exercícios. Então, provavelmente, se eu conseguir dar a aula todinha de hoje, já fica combinado então semana que vem para a gente fazer a aula online. E aí a gente combina o horário certinho para que todos consigam participar. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre FGTS. Nós chamamos de Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. E então eu começo a colocar o FGTS alguns pontos, tô falando por mim, tá? Que começaram a surgir de alguns tempos para cá. Então, o que é o FGTS? Fala que o FGTS ele foi criado para dar suporte ao trabalhador que tem suas atividades profissionais com base na consolidação das leis trabalhistas. O objetivo é protegê-lo contra a dispensa sem justa causa, permitindo que o funcionário possa usufruir do benefício quando sair da organização. Então, resumindo, o FGTS fala que é um dinheiro que nós temos o direito de receber quando nós somos dispensados sem justa causa da empresa. É uma forma de não deixar o funcionário na mão, como se fosse um dinheiro para ele poder arcar com as suas despesas até que ele consiga arrumar um outro trabalho. Muito bem. E aí nós começamos então a raciocinar de como que o FGTS está sendo nos últimos tempos atuais. Posso dizer que há alguns anos atrás o FGTS ele funcionava da seguinte forma. Eu trabalhei em uma empresa durante 5 anos. Pedi a conta, meu FGTS fica retido, eu não posso retirá-lo. Trabalhei em uma segunda empresa por mais 5 anos. Meu FGTS ainda continua retido, não posso retirá-lo. Trabalhei em uma terceira empresa, dessa vez eu fui demitida. Nesse caso, dispensa sem justa causa, a lei dá o direito de pegar o FGTS. E antigamente, então, a lei dizia assim: quando você é demitido do seu último emprego, os outros FGTS que estão retidos, você também pode retirar. Então, lá atrás, eu iria pegar o meu FGTS dessa última empresa e mais 10 anos de 2 empresas que eu trabalhei durante 5 anos cada uma delas, certo? Depois de um tempo, a lei foi alterada. Então, eu vou dizer o mesmo caso. Trabalhei em uma empresa 5 anos, pedi a conta, meu FGTS ficou retido. Trabalhei novamente em uma outra empresa mais 5 anos, meu FGTS ficou retido. Trabalhei em uma terceira empresa e dessa vez eu fui dispensada. O que a lei fala? Que eu só posso retirar o meu último FGTS. Ou seja, os outros 2 vão ficar retidos ainda para uns casos futuros que nós vamos falar daqui a pouquinho. Aí então surgiu uma norma que foi chamada de FGTS inativo. O que seria esse FGTS inativo? Todo colaborador que tem FGTS retido poderia ir lá e sacar tudo, independente de ser R$100 ou R$100.000. Tudo que você tinha de FGTS, você poderia ir lá e retirar. Ótimo! Depois veio então o FGTS, eu não me recordo o nome, mas é um FGTS que você poderia sacar R$500. E aí, no mês do aniversário, ou um pouquinho depois do aniversário, independente de ser ativo ou inativo,
Se eu tivesse 3 contas de FGTS, eu poderia sacar R$500 de cada uma das contas. Depois veio o saque aniversário. Significa que o valor que você tem de FGTS no geral, você pode pegar uma porcentagem dele, só que não é tudo de uma vez. Essa porcentagem você vai pegando em não sei quanto tempo de divisão, mas ele é dividido em algumas parcelas. Agora, então, tem o auxílio emergencial. O governo utiliza como a deixa da pandemia, e então ele diz que todo funcionário com conta ativa ou inativa pode retirar um salário de R$ 1.045. Tudo isso de fundo de garantia que começou a ser liberado, segundo o governo, ele diz que é para poder movimentar a economia brasileira. E aí fica então a minha pergunta. Tirei o meu fundo de garantia inativo, tudo que eu tinha, 5 anos de uma empresa, 5 anos da outra empresa, e ficou só da minha empresa ativa. Aí da minha empresa ativa eu tirei R$500. Depois eu utilizei o saque aniversário e agora eu estou retirando R$1.045. E se eu me aposentar, o que eu vou ter de direito? Então fica aí uma perguntinha para que vocês comecem a pensar sobre o que será o FGTS lá no futuro. Será que nós teremos direito? Será que ainda vai existir FGTS quando nós aposentarmos? Pelo que nós conseguimos entender, parece que o FGTS ele vai ser retirado a cada ano, e quando a gente chegar à aposentadoria, nós não teremos mais direito porque já gastamos ele anteriormente. O valor que é pago mensalmente pelas empresas em conta vinculada ao trabalhador é um percentual de 8% sobre a remuneração do empregado. Assim, quando o mesmo for demitido da empresa sem justo motivo, poderá sacar o valor do tempo de serviço, somado a uma multa de 40% sobre o saldo considerado, também o benefício do trabalhador. Então, o FGTS, em cima dos nossos ganhos, é de 8%. Se o meu salário é R$1.000, por exemplo, meu patrão... uma outra coisa, gente. FGTS não é descontado do nosso salário. FGTS é dado pelo nosso empregador. Ele tira do bolso dele e vai lá e deposita na nossa conta. O que é descontado do nosso pagamento é o INSS. Uma aula que nós vamos ver um pouquinho mais lá na frente. Mas só para vocês então entenderem, FGTS é um benefício que nós temos em cima dos nossos patrões. Então, se eu ganho R$1.000, ele vai fazer R$1.000 vezes 8%, que vai dar 80, e vai depositar na minha conta. Mas se eu ganho R$1.000 mais R$200 de hora extra, mais R$500 de ajuda de custo, mais R$300 de comissão, deu R$2.000. Então, ele tem que somar tudo isso que eu tenho direito de ganhar e fazer vezes 8%. Então, ao invés dele depositar apenas em cima do meu salário, ele também vai depositar em cima de todos os meus ganhos, que seria R$2.000 vezes 8%, ele teria que depositar na minha conta R$160. Quando eu sou demitida, então, o que o meu empregador tem que fazer? Ele vai juntar tudo que eu ganhei durante o tempo que eu trabalhei com ele e fazer vezes 40%. E aí ele também tem que depositar mais esses 40% em cima do valor do meu FGTS na conta da Caixa. Esses valores eles não podem ser divididos, tá, gente? E o patrão quer dividir em 5 vezes. Não, tem que ser pago como se fosse tudo à vista.
E nós só conseguimos dar entrada no seguro-desemprego se nós tivermos o papel de que está tudo certo, o FGTS na Caixa.